Esse vídeo de hoje será sobre o povo africano no Brasil. Esse tema será dividido em 2 vídeos, e nesse primeiro vídeo faremos uma introdução que é fundamental para que você entenda bem o assunto. Esse é talvez o vídeo mais importante do módulo 1 do nosso curso básico de História do Brasil. Então fica até o final desse vídeo, papel e caneta na mão e bora para a aula! Se você já é inscrito no nosso canal, deixe o seu like aqui embaixo. Nos ajude também sendo parceiro nosso do Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, que toda semana tem uma aula nova de História do Brasil para você. Seguinte, para início de conversa, a gente precisa entender que o continente africano é marcado por uma grande diversidade de povos e culturas, assim como o continente americano. Então é um erro acreditar que existia ali por volta do século XV e XVI, que é o período das grandes navegações, é um erro achar que nesse período existia o africano genérico, assim como não existia o índio que representasse todos os americanos, também não existia o africano que representasse todos os povos africanos, pois existia lá uma grande diversidade de povos e culturas organizados, alguns de forma tribal, outros em reinos, outros em grandes impérios, certo? Então o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro aqui é que havia uma grande diversidade de povos e culturas lá no continente africano. E saber disso é fundamental, pois a gente não comete o erro de acreditar que a história do povo negro, a história do povo africano é somente a história da escravidão. Não, nada disso, é um equívoco pensar dessa forma. A escravidão atlântica é apenas parte da história do povo negro, ok? Você deve ter percebido que eu falei escravidão atlântica. Professor, mas o que é isso? Existiam outros tipos de escravidão? Vamos entender isso. Seguinte, a escravidão é algo bastante recorrente na história da humanidade e ela acontece desde os períodos mais remotos. Então existia uma escravidão que era praticada na antiguidade, desde os tempos mais remotos, nos tempos de Grécia, Roma, mesmo antes de Cristo, já existia uma escravidão e existiu também essa escravidão que começa a ser praticada a partir das grandes navegações com foco no povo africano, certo? Então a gente precisa entender bem a diferença entre elas. Na escravidão antiga, na escravidão clássica que foi praticada em Grécia e Roma, não existia uma motivação racial para aquela dominação. Esse tipo de escravidão ocorria geralmente por 2 motivos. O primeiro deles, a dominação através da guerra. Um povo guerreava com outro povo, vencia a batalha e os prisioneiros tornavam-se escravos. Esse era o principal motivo da escravidão antiga. E também existia a escravidão por dívidas. Se você não quitasse a sua dívida, aquela pessoa que lhe emprestou os recursos poderia lhe escravizar. Então, na antiguidade, esses eram os principais motivos que levavam a pessoa a se tornar escravo. É preciso lembrar que em Grécia e em Roma, os escravos eram brancos. Não existia uma questão racial predominante para determinar se você seria escravo ou não. O que existia era a dominação de um povo sobre outro povo. Um povo lutava contra o outro e o vencedor capturava ali os sobreviventes para trabalharem como escravos. Esse tipo de escravidão ele vai perdendo força ao longo do tempo, principalmente depois da queda do Império Romano, e meio que desaparece do continente europeu. Ele vai sendo substituído pelo trabalho servil, porém, em outras partes do mundo, como na América, como no continente africano, esse tipo de escravidão antiga continua a ser praticada entre os diversos povos que ali existiam. Então, quando os europeus chegam no continente africano por volta do século XV e XVI, eles perceberam que aquele tipo de escravidão, a escravidão antiga, ainda era praticada lá. E eles viram nisso uma oportunidade de negócio. E essa é a grande diferença da escravidão antiga para essa escravidão do século XV e XVI, para a escravidão atlântica. A primeira era consequência da guerra, existia uma guerra, os sobreviventes do lado derrotado tornavam-se escravos. Já na segunda, ela é vista como uma oportunidade de negócio, uma forma de conseguir lucros. Agora o porquê desse termo, escravidão atlântica. Esse nome é porque essa escravidão, esse tipo de escravidão, se dava em torno do Oceano Atlântico, entre o continente africano e a América principalmente. Vamos lá entender como é que isso começou. Quando os europeus chegam no continente africano, na costa do continente africano, estabelecem contato com alguns povos, alguns reinos que existiam lá, eles percebem a prática da escravidão antiga. E como eles tinham uma grande demanda por mão de obra para trabalhar nos canaviais, na produção açucareira de sua colonização na América, eles viram ali uma oportunidade. Então os europeus passam a comprar aqueles prisioneiros de guerra e levam para ser vendidos como escravos no continente americano,
com preço muito maior do que eles compraram lá no início, e decidem fazer disso um negócio altamente lucrativo. Porém, quando os europeus entravam em contato novamente com os povos africanos, com os reinos que eles tinham estabelecido uma relação para comprar mais prisioneiros, eles percebiam que faltavam prisioneiros, pois esses prisioneiros eram geralmente prisioneiros de guerra. Havia uma guerra, em consequência, o povo derrotado se tornava escravo. Então, para haver prisioneiros, precisava antes haver guerra. E é aí que o europeu vai interferir e a escravidão africana, a escravidão que era praticada lá no continente africano, que era nos moldes antigos, ela vai sofrer uma transformação. Se a escravidão antes era consequência da guerra, agora ela vai passar a ser o motivo. Então o europeu vai meio que encomendar alguns escravos para aquele povo e ele, mesmo estando em paz com os povos vizinhos, vai capturar prisioneiros para vender para os europeus. Perceba que a escravidão deixa de ser uma consequência e passa a ser o motivo da guerra. Então povos que estavam em paz, eles passam a guerrear, a entrar em guerra por conta dessa interferência europeia em busca de negócios, de rendimentos. Então vamos dar um exemplo para que você entenda como que era e como ficou a escravidão depois dessa intervenção europeia. Antes funcionava da seguinte forma: o povo A iria lutar com o povo B por conta de um território. Era um território próximo a um rio, um território muito fértil, que estava em disputa entre esses dois povos. Então eles decidem guerrear para ver quem fica com aquele território. O povo A consegue derrotar o povo B e aqueles prisioneiros sobreviventes da guerra tornam-se escravos. Funcionava dessa forma. A guerra geralmente era travada por disputas territoriais e o grupo vencedor escravizava os sobreviventes da guerra. Agora, com a interferência europeia, esse tipo de escravidão vai sofrer uma mudança. O povo A, que vivia cercado por diversos povos, que vivia sob relativa paz, guerreava de vez em quando por conta de território, ele vai iniciar uma agressão contra o povo vizinho para capturar esses escravos para serem vendidos para os europeus. Então, antes da gente estudar como foi a vida dos africanos aqui no Brasil, como eles foram trazidos para cá, como eles trabalhavam, como eles resistiam à escravidão, é preciso a gente entender como que funcionava essa escravidão ocorrida no século XV, século XVI em diante. Pois ela se diferencia daquela escravidão clássica que nós falamos no início. E é nessa escravidão do século XV e XVI para frente, nessa escravidão atlântica, que a questão racial é um fator preponderante, motivado também por questões religiosas. Agora, para fechar essa nossa introdução, para que você fique fera nesse assunto, vamos problematizar a seguinte frase: os africanos escravizavam os próprios africanos. Você sabe dizer se essa frase está correta? Você pode ter visto esse vídeo até aqui e pensar: é verdade, os povos africanos escravizavam os povos africanos, entre eles havia a escravidão. De fato, existia a escravidão entre os diversos povos que habitavam o continente africano, porém tem um erro nessa frase, que é justamente o uso da palavra africanos. Não existia essa noção lá no século XV e no século XVI. O termo africano como identidade dos povos que viviam em África não existia ali. Essa noção, essa identidade foi ser constituída no século XX nas lutas de libertação das nações africanas, por volta da década de 50, 60. Então lá no século XVI, em 1500 e pouco, não havia essa noção de africanos. Então é um erro acreditar que os africanos escravizavam os próprios africanos, pois não existiam africanos naquele período. Esse é um erro que nós historiadores chamamos de anacronismo, que é justamente usar uma ideia fora de seu tempo. Isso pode parecer um detalhe, mas não, isso é muito importante para o nosso entendimento. Vou dar um exemplo para que você possa entender de uma maneira melhor. Vou cometer aqui um anacronismo e você vai perceber o quanto isso vai prejudicar a minha interpretação da história. Vamos imaginar que quando os portugueses chegaram aqui no que viria a se tornar o Brasil em 1500, analisando esse tema eu solte a seguinte frase: os brasileiros deviam ter se unido e expulsado os portugueses. Qual o erro dessa frase? Primeiro que em 1500 não existia Brasil. Por consequência, não existiam brasileiros, existiam diversos povos aqui, então eles não tinham essa noção que nós temos hoje, de um povo só vivendo num território bem definido. Hoje, tendo essa noção, é mais fácil a gente defender esse território e se ver como parte dele. Mas em 1500 isso não existia. Da mesma forma que lá em África não existia essa noção de somos africanos, não. O povo Zulu se identificava como Zulu, o povo Banto se identificava como povo Banto, o reino do Congo se identificava como reino do Congo e não como um povo só porque vivia no mesmo continente. E o anacronismo muitas vezes ele é utilizado de propósito
para distorcer a nossa percepção sobre os fatos históricos. Frases como essa, os africanos escravizavam os próprios africanos, usando essa noção errada de africanos que não existia ainda naquele período, é dita às vezes para relativizar e amenizar o papel do europeu na escravidão atlântica do século XV e XVI. É meio que uma forma de amenizar essa mudança provocada pela interferência europeia na forma como era feita a escravidão lá no continente africano. Então, recapitulando de maneira rápida, o que é que a gente precisa aprender dessa introdução? Primeiro, que havia grande diversidade cultural e diversidade de povos no continente africano. Havia os Bantus, Zulus, o Reino do Congo, o Império do Mali, diversos reinos e populações organizadas de diversas formas lá naquele continente. Segunda coisa, a escravidão acontecia de formas diferentes. Existia uma escravidão antiga praticada em Grécia, Roma, e existia uma escravidão do século XV e XVI, que é essa escravidão atlântica, essa sim com a questão racial como fator predominante. Tanto a escravidão antiga quanto a escravidão atlântica, ambas eram brutais e desumanas, porém a segunda era vista como um negócio, como uma forma de conseguir lucro, certo? E por fim, é preciso ter cuidado com os anacronismos, que é usar uma ideia fora de seu tempo, pois isso cria uma noção errada na nossa cabeça, certo? Espero ter ajudado com essa aula. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de comentar aqui embaixo o que é que você achou, suas dúvidas. A gente tem um prazer em responder. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, compartilhar no grupo do WhatsApp, olhar a descrição do vídeo, tem informações importantes, tem o nosso material de apoio. E é isso, espero ter ajudado e um abraço.